Guilherme Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero abordar um tema que é a bola da vez desse mês, né? Vamos falar de Black Friday. O mês de novembro é uma oportunidade que a gente tem, especialmente esse ano, né? Um ano extremamente difícil, um ano complicado, por a gente não ter como planejar, sem saber exatamente como é que as coisas vão ficar, e os impactos que todo o varejo, aliás, todo o mercado enfrentou, não é? Isso em nível mundial. Eu gosto sempre de lembrar que existem coisas que estão sob nosso controle e outras que não. Não é? Eu comparo com um barco navegando em alto mar enfrentando uma tempestade. Não é? As ondas, o vento, a chuva, isso não estão sob o controle do comandante do barco. Mas como conduzir esse barco, quais ações tomar, isso sim é o que está sob a sua possibilidade de controle, de ação, não é verdade? Então, quando a gente olha também para a empresa, de certa forma a analogia cabe. Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, essa introdução? Que nós temos que aproveitar as oportunidades que estão agora para tentar ver se a gente consegue fazer um caixa, se a gente consegue dar um certo equilíbrio nos estoques, até porque, especialmente o varejo de moda, enfrentou uma dificuldade terrível, que foi o planejamento de compras que se faz para as coleções, para as estações. Então muita gente tinha feito já um planejamento, comprado para inverno, por exemplo, e em março, abril, muitas lojas tiveram que fechar, houve essa redução brusca do trânsito, do movimento de clientes, né, das pessoas em geral, que veio impactar diretamente nos movimentos. A gente sabe que muitas lojas tiveram assim queda de 80% de faturamento e tal, e isso bagunçou todo o planejamento de estoques. E aí fica a questão, ok, o que a gente pode fazer então? Bom, a gente sabe que quando cai venda, a primeira coisa que acontece, o primeiro efeito é a falta de caixa e os estoques que ficam muito altos. Não é? Então é uma oportunidade da gente começar a tentar dar um equilíbrio para os estoques. Lucro, a gente sabe que vem de giro. Não é? Eu sempre insisto, se você acompanha aqui o canal, sabe que esse é um ponto que eu sempre estou insistindo. Não é markup, né? Efetivamente só o markup não quer dizer nada. Eu comprar por 10 e marcar uma mercadoria para vender por 100, nossa, o markup excepcional, né, vai me proporcionar uma margem excelente, desde que gire, né, desde que eu venda. Porque se a mercadoria entrar, eu marcar e ela não vender, é conta para pagar. Não é? E um problema para administrar, porque a mercadoria no estoque é dinheiro parado, é risco dessa mercadoria envelhecer, dessa mercadoria estragar, e depois ter que depreciar, não é? Para vender, ter que fazer promoções malucas. Né? Bom, o que fazer então? O primeiro passo é esse, ações práticas. Eu preciso organizar a loja, então quais critérios a gente deve adotar, e é isso que eu quero fazer essa reflexão com você. Um dos primeiros critérios é tire relatórios por tempo de estocagem, não é? Então é importante, se você categoriza corretamente os seus estoques, você sabe que 20% das categorias representam 80% do faturamento. Toda loja é assim. Então você pega lá uma loja de confecção, você tira lá 5, 6 grupos de produtos que vão representar praticamente 50, 60, 70% do faturamento da loja. Né? Sempre é assim. Você vê que tem 30, 40 categorias de produtos, mas 5, 6 é que são, né, o core business, né? Os grupos que são realmente representativos. Então é importante entender isso. E você tem que ter um mix amplo, porque senão não vende aquilo. A gente sabe que é dessa maneira que funciona a loja. Então o primeiro passo é analise por categoria. Dentro das categorias, puxe o tempo de estocagem. E eu quero fazer um parêntese aqui que muita gente não faz. Até me lembra, eu já em consultoria de lojas, de redes de lojas, a gente entrar e encontrar mercadoria com 2, 3 anos lá dentro e o proprietário ainda resistindo em fazer promoção, porque olhando lá o preço de custo, paguei tanto nessa mercadoria, não faz sentido eu vender por tanto, etc, etc, etc. Não fazendo uma série de outras contas, que é a provocação que eu quero fazer agora com você. Né? Quando você compra a mercadoria, que ela entra no estoque, é um investimento, é um capital aplicado, não é? Que
fica parado. Se essa mercadoria não gira, o retorno desse capital é zero, né? Aliás, pode ser negativo, porque se essa mercadoria envelhece, se é um produto de moda que sai de moda, e a gente sabe que tem determinados produtos que nem na promoção vende, porque está fora de moda. O cliente, se você der de brinde, ele olha e fala, não quero não, né? Não vou usar e tal, dá para outro. Eu já vi isso acontecer em loja, montar arara promocional na porta de loja, dizer, compras acima de R$ 100, você pode escolher uma peça naquela arara, e a pessoa ia ali olhar na arara e falar, não, obrigado, não quero não. Por quê? Porque aquilo é antigo, não vai usar, envelheceu demais, né? Ou seja, quando o estoque está parado, você tem um impacto diretamente no financeiro, não é? Esse é o primeiro aspecto, porque é um investimento que não está dando retorno. Segundo, correndo o risco de envelhecer e depreciar, depois quando ter que vender, às vezes ter que vender abaixo do que pagou, porque senão não vai vender. Não é? Então, esse é um segundo custo diretamente que bate no resultado da loja. Terceiro, o custo mercadológico. Não é? A gente sabe que cliente gosta de novidade. Então, o cliente, quando chega na loja, quer saber o que você tem de novidade, o que você recebeu e etc. e tal. Geralmente o cliente frequente, aquele que já é fidelizado, conhece o estoque. Ele está sempre na loja, então está sempre olhando e tal. E ele diz, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já tenho, o que é que você tem de novidade? E pressiona por novidade. Né? Se você não tem novidade, o que acaba acontecendo? Você vai correr o risco de jogar esse cliente para um concorrente. Dizer assim, puxa vida, eu venho aqui, não tem novidade, nunca tem novidade, e acaba indo para o seu concorrente. Então, é um risco mercadológico que você também tem diretamente quando os estoques ficam parados. Então, veja bem, é um problema sério. Então, a Black Friday é uma oportunidade de realmente a gente tentar, às vezes, quando você categoriza, como eu disse, você faz um levantamento sobre tempo de estocagem. Não é? Se o seu sistema permite isso, tem alguns sistemas que tem, você tira por período, não é? O que eu tenho no meu estoque há mais de 180 dias que eu não vendo, não é? Que está há mais de 180 dias no meu estoque e que não vendeu. Não é? Esse é o primeiro item, né? O primeiro grupo de itens que eu tenho que trabalhar agressivamente. Então, é fazer um escalonamento. Quais ações que eu vou fazer em termos de destaque na loja, em termos de arrumação mesmo, né? Dar destaque fisicamente na loja, colocar em pontos nobres, bem sinalizado, com um percentual de desconto mais agressivo, se for possível em vitrine também, nas mídias sociais, dar um certo destaque para isso com percentuais mais agressivos, lembrando que a conta não é margem, não é? A conta é, eu preciso recuperar esse capital, não é? Trazer esse dinheiro para dentro do meu caixa, porque é importante a gente lembrar que quando você puxa um DRE, você tem um grupo de despesas que são fixas, não é? Vendendo, não vendendo, girando, não girando, faturamento alto, faturamento baixo, aquele grupo de despesas, todos os meses estão ali presentes. Não é? Então, quando o estoque fica parado para rodar, isso vem se apresentando todo mês essas despesas, o que significa que vai comer resultado. Não é? Então, quando você fatura, se você o raciocínio em termos de velocidade de giro é bastante simples, mas nem sempre automaticamente percebido. Não é? E é isso que eu quero lembrar você. Se você olha, por exemplo, uma determinada mercadoria que levou 6 meses para rodar, você estocou durante 6 meses pagando aluguel, pagando conta de luz, de água, de telefone, a mensalidade do contador, a mensalidade do seu sistema e mais uma série de outras despesas que todo mês estão presentes. Se você fizer o rateio pelos 6 meses dessa mercadoria que ficou parada no estoque, é margem que foi consumida. Ainda que você não baixe o preço, ela automaticamente reduziu margem. Entende o que eu quero dizer? Então, como é importante o giro? Por isso que, além desse capital não ter dado retorno, ele vai depreciando, não é? A mercadoria vai ficando mais cara conforme ela vai ficando mais tempo dentro do estoque. Não é? Então, é uma curva onde a tendência é o encontro lá na frente. Você vê que o custo vai subindo e o potencial de cobrança de preço, não é, de marcação de preço final, vai reduzindo, porque a mercadoria vai ficando mais antiga e você tem que, a tendência é dar desconto, ou seja, você vai espremendo o preço de cima para baixo e os custos de baixo para cima estão crescendo. Então, percebe que existe um determinado ponto onde essas curvas vão se
se cruzar e vai reverter, vai dar margem negativa se você realmente fizer um cálculo efetivamente de tempo de estocagem, o markup colocado, as despesas necessárias para sustentar essa mercadoria no estoque, lá na frente ela pode acabar gerando um resultado negativo. Por isso a importância de se ter consciência disso, esse monitoramento, para você, no mínimo, resgatar o capital de volta para colocar numa mercadoria que vai entrar e sair e deixar o resultado. Então, é importantíssimo se ter essa noção para tomar as decisões mais adequadas. Eu sempre lembro, eu digo que empresário só faz uma coisa na vida, né? Decide. Né? Compra, não compra, contrata, não contrata, demite, não demite, fecha a loja, abre loja, faz promoção, não faz promoção, introduz novas marcas, reduz marcas, enfim, o tempo todo o empresário está tomando decisão. E tomar decisão pressupõe informação. Então, como é importante a gente ter informação e, mais do que isso, a informação de qualidade, saber quais informações buscar. Então, essa é uma delas. A gente sabe que varejo é diretamente ligado a estoque. E às vezes, quando eu faço esse comentário, me parece, me chamam de maluco, às vezes, mas você está doido e tal, porque eu falo que estoque é fraqueza. Eu digo, não, mas a razão da loja existir é vender, e para vender eu preciso de estoque. Então, o estoque é minha força. Depende. Ele bem gerenciado, realmente é a razão de existir da loja. Não é a velocidade de giro que vai me deixando o resultado aqui dentro. Um estoque mal gerenciado é o meu caos aqui dentro, porque eu posso estar convertendo o resultado em estoque, não é? Inchando essa cobertura, tornando muito mais lento o giro, tendo que sustentar esse custo de estocagem aqui dentro, com as despesas fixas rodando, ou seja, estoque é o ponto mais sensível do varejo. Realmente, tanto que eu costumo dizer que comprar é mais difícil que vender. Muitas vezes, numa ação mais agressiva, capacitando a minha equipe, uma loja bem sinalizada, eu consigo, de certa forma, alavancar minhas vendas e o gerenciamento do estoque, quando eu vou comprar, definir quais são os grupos de produtos que são mais rentáveis na minha operação, dar equilíbrio entre estoque, venda, espaço físico no meu salão de vendas, ou seja, gerenciar o estoque é mais complexo, é bastante complexo. Então, trazendo então para essa oportunidade que a gente precisa estar atento. O mês de novembro, a Black Friday é uma oportunidade da gente fazer esse estudo com as ferramentas adequadas, olhar de maneira mais criteriosa para que você tome as decisões mais acertadas que vão realmente trazer para o equilíbrio necessário para que a gente se prepare para enfrentar os novos desafios que ainda estão por vir. Concorda comigo? Então, é importantíssimo a gente entender toda essa engenharia, essa estrutura, para que você realmente dê o equilíbrio necessário e aproveite esse mês para tentar se preparar para esses novos desafios que vêm pela frente, né? Para isso é fundamental fazer essa seleção criteriosa, separar os produtos que você pode ser mais agressivo, não fazer o que eu chamo de lei do menor esforço, põe um desconto aqui, toda a loja com 50% de desconto ou 40% e pronto. A gente sabe que tem determinados itens dentro da loja que não precisa, você não precisa queimar. Não é? Então, é fazer realmente a seleção, sinalizar adequadamente. Internamente é importante a loja estar organizada também, não é? A gente sabe que o Black Friday tem virado Black November, né? Então é aproveitar realmente a oportunidade para usar o máximo possível de descontos efetivos para tentar dar o equilíbrio no estoque, gerar fluxo de caixa, né? Puxar, e aqui eu quero fazer outro comentário importantíssimo. Muitos lojistas têm dificuldade em entender o que eu vou colocar agora, então é importante saber fazer os cálculos corretos para que você tome também as decisões adequadas. Por que eu estou dizendo? Muitos lojistas partem para a promoção focando o desconto, ok, show, é isso mesmo, nós precisamos criar um diferencial de preço para poder atrair cliente e conseguir fechar a venda. Só que canaliza essas vendas para pagamento à vista. E quando você traz para o desconto e pagamento à vista, o que você faz? Por um lado, você atrai o cliente
na decisão de compra, porque atraído pelo preço o cliente vem com a intenção de compra. Não é? Por outro lado, quando você coloca pagamento à vista, você vai limitar a capacidade de consumo. Não é? Por quê? Porque, por questões óbvias, né? Há um limite pela capacidade de consumo dos clientes. Então é importante entender como é que funciona a mecânica financeira para que você consiga, ao mesmo tempo que trabalhe com desconto, também trabalhar, alavancar plano de pagamento para puxar um ticket médio e melhorar o seu PA, a quantidade de itens, não é? De produtos por atendimento que o cliente compre. Como fazer isso? Ao invés de você jogar todo o desconto no preço, você pode jogar um exemplo prático. Eu vou dar aqui, essa mercadoria tem 1 ano parada aqui na minha loja, já está paga e com tendência de envelhecer mais e perder mais ainda o valor. Meu markup inicial eu marquei 2,3 ou 2,4, enfim, um indicador, um multiplicador qualquer aqui e calculei o meu preço inicial quando essa mercadoria chegou. Vou ter que tentar recuperar esse dinheiro de volta. Então eu vou aplicar um desconto, sei lá, 40% de desconto, né, para trazer para um preço promocional. Junto com esse desconto, eu posso tem 2 vertentes aqui interessantes de se pensar. Uma delas é no financeiro. Por exemplo, se eu trabalho um desconto agressivo e também um plano de pagamento mais alongado no cartão de crédito, o que eu posso fazer? Bom, eu posso trabalhar com a venda à vista considerando a antecipação automática. Eu vou antecipar os recebíveis dessas vendas. Então, por exemplo, vou fazer em 10 vezes no cartão. Ok? Então vou dar 40% de desconto e parcelar em 10 vezes. Emelino, você está maluco? Não. Presta atenção na conta. Vamos admitir quanto é que está a taxa de antecipação de cartão hoje. Né? Vamos admitir que está em 1,5%, 2% ao mês, que se você for pesquisar no mercado é mais ou menos isso que as administradoras estão cobrando. Vamos pegar 2%, vamos pegar lá por cima. Né? Quando você vende em 10 vezes, é importante saber fazer o cálculo de prazo médio. Muita gente acha que... aliás, tem muito lojista que eu pergunto, quanto é que está a taxa de antecipação ao mês da sua administradora de cartão? Ela me cobra 2% para antecipar. Num plano de 10 vezes que você precisa antecipar, quanto é que você vai pagar de taxa de antecipação? Muitos fazem assim, se é 10 vezes, 2% ao mês, então 2 vezes 10 é 20, vou pagar 20%. E não é assim, não é? E não é tão difícil de entender. Presta atenção comigo que você vai entender o que eu quero dizer, a conclusão que eu vou chegar. Quando você parcela em 10 vezes, você vai receber a primeira parcela com 30 dias. Você vai receber em 10 parcelas também, não é verdade? Então, a primeira é 30 dias o prazo para a administradora te pagar, não é isso? A segunda é com 60 dias. A terceira é com 90 dias. Então, quando eu antecipo, eu vou antecipar a primeira, que a administradora teria que me pagar com 30 dias. Então, essa primeira parcela, eu estou antecipando só 30 dias. Concorda comigo? A segunda parcela, eu estou antecipando 60 dias. Então, sobre a primeira parcela, a administradora vai calcular a taxa para 30 dias. Sobre a segunda parcela, ela vai calcular a taxa para 60 dias, para 2 meses, e assim por diante. Como fazer essa conta de maneira prática, de maneira que você consiga fazer até de cabeça? A dica que eu dou sempre é o seguinte: um plano de 10 vezes, o que você faz? Soma a primeira com a última e divide por 2. Não é? São 10 parcelas, são 10 mais 1, 11. Dividido por 2, 5,5. Significa que o meu prazo médio é de 5 meses e meio, se eu faço uma venda para receber em 10 parcelas. Concorda comigo? Então, esse é o prazo médio. É como compra. Quando eu compro de um fornecedor em 3 parcelas, 30, 60, 90, meu prazo médio é 60. Não é isso? Então, quando eu vendo em 10 parcelas, significa que o meu prazo médio de recebimento é 5,5. É 5 meses e meio. Não é? 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Qual é a taxa que a administradora me cobra? Me cobra 2% de antecipação. Bom, 2% sobre o valor do prazo médio, não é, vai me dar a taxa total que eu vou pagar de antecipação. Então, se eu vou pagar 2% de antecipação sobre um prazo de 5,5, eu vou pagar 2 vezes 5,5, 11%. Então, eu vou pagar 11% de taxa para ter esse dinheiro à vista no meu caixa. Entende o que eu estou dizendo? Bom, se eu quero vender à vista, se eu quero receber à vista e eu faço uma promoção, eu queria dar 50% de desconto para poder ter esse dinheiro já de imediato no meu caixa e alavancar minha venda, eu posso dar 40% e, ao mesmo tempo, parcelar em 10 vezes, porque
vai me dar, quando eu somar os descontos, o que efetivamente líquido vai entrar no meu caixa, vai equivaler aos 50%. Ou, se a minha intenção era dar 40%, eu posso fazer, por exemplo, ao invés de dar 40 mais o parcelamento de 10, eu posso fazer 30% de desconto parcelado em 10 vezes sem juros. Percebe o tanto que você fica agressivo? Porque um sapato de R$ 300 na promoção, não é? O cliente vai olhar e vai falar, bom, 10 de 30? Sim, 10 de 30 sem juros. A possibilidade de decisão ali na hora é muito grande. E aí você consegue colocar muito mais itens, né? Capacitando a equipe, treinando a equipe, ensinando a equipe a trabalhar com plano de pagamento, que é ali no salão de vendas, a hora que você está mostrando que está com o cliente no provador e você tem uma atração de vitrine, uma atração de comunicação com o seu cliente. E quando eu digo vitrine, não é só a vitrine física ali na porta da loja, a caixa de vidro na frente da loja, não é? Mas o seu Instagram, a sua comunicação com o cliente, o WhatsApp que você manda, a fotografia que você tira, ou seja, a comunicação que você faz com o seu cliente, não é? Vamos chamar isso tudo de vitrine. Vitrine a sua loja virtual também, que você vai sinalizar, vai dar o destaque necessário aos produtos que você está fazendo a promoção e, além disso, conjugar com um plano de pagamento adequado, né? Perceba que você tem uma ferramenta muito poderosa para conseguir alavancar faturamento, dar giro no seu estoque, tentar acertar os estoques, ao mesmo tempo em que você faz um equilíbrio de caixa, não é? de maneira barata, de maneira econômica, não é? Considerando todos esses fatores que eu já trouxe aqui: tempo de estocagem, capital não remunerado, que estoque parado não remunera, a depreciação de estoque que, com o passar do tempo, você tem as curvas que podem se cruzar, inclusive, não é verdade? Porque a tendência de margem é baixar e custo sobe. Então, fazendo todo esse cálculo, aprendendo a fazer, entendendo como é que funciona a gestão de retaguarda de uma loja, você tem capacidade de tomar as decisões mais corretas, mais adequadas, alavancando o faturamento, conquistando o cliente, sabendo trabalhar dessa maneira. A tendência de você fidelizar, conquistar novos clientes é muito grande. Se você ainda tiver um plano de fidelidade dentro da loja, onde você vai pontuar, vai conseguir fazer com que esse cliente acumule diferenciais exclusivos para a sua loja, não é? Fica muito poderoso. Então, esse é um momento de uma gestão mais pilotada, mais técnica. Muita gente acha que, eu até brinco, eu digo, ser lojista não é ter loja. Não é? Qualquer um pode ter uma loja. Isso não significa, hoje, em termos de gestão, de competição, de capacidade de competir nesse mercado, não significa que basta ter uma loja para eu ser um lojista. Porque eu posso, num curto espaço de tempo, fracassar, não ter um negócio atraente, que realmente vai gerar resultados positivos. E como é bom quando você prospera, quando você cresce, quando você realmente consegue alavancar seus negócios, não é? Eu costumo dizer que a verdadeira distribuição de renda vem do empresário. Não é? Gera emprego, paga bons salários, né? Movimenta essa máquina do mercado. É a partir daí que, né, esse conjunto de pequenas empresas somadas é que criam esse poder todo de movimentação do mercado. Não é verdade? Então, como é importante a gente saber onde apertar, quais os botões que vai mexer. Para que isso aconteça, é fundamental que você tenha esse tipo de conhecimento, não é? E esse é o grande propósito aqui do nosso canal. Eu sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo mais técnico, que é justamente para mostrar que é possível com inteligência, com administração, entendendo onde mexer, porque muita coisa é contraintuitiva. Você diz assim, Hermelino, ou dou prazo ou dou desconto. Eu não consigo dar as duas coisas ao mesmo tempo. E é possível, sim, quando você tem a ferramenta certa, quando você tem o olhar correto e sabe fazer as contas. Não é? É impressionante quando eu faço esse raciocínio com muitos lojistas, que eu chego e a gente puxa, quando você tem de estoque aqui, aí você olha lá, às vezes a cobertura é para 10 meses, tem 10 meses de estoque em termos de valor. Né? Quanto você está faturando por mês? Estou faturando 100 mil aqui nessa loja. Quanto você tem de estoque aqui? Tem 1.200.000 a preço de venda. Aí você olha, você tem estoque aqui para rodar 12 meses. Né? Se você tem 1.200.000 e vende 100, significa que você tem estoque em termos monetários, em termos de valor, para 12 meses. Concorda comigo? Isso significa que esse capital investido aqui no seu estoque
leva 12 meses para rodar. Né? E o resultado efetivo de estoque da loja você só tem quando a mercadoria entra e sai. Aí ela deixa o resultado dela. Concorda comigo? Então, quanto mais alongado, quanto maior a cobertura de estoque, mais lento é o seu giro, mais demora para esse retorno voltar, entrar no seu caixa e deixar o lucro, que é o objetivo do negócio, né? A empresa, o objetivo da empresa é ter lucro, não é verdade? Então, se você mantém isso, você vai sacrificando toda a sua margem, o seu esforço, e num tipo de investimento que deprecia. Como eu disse, estoque não é força, estoque hoje é fraqueza. Não é? E não é só na confecção, não é só no calçado. Não é? Muita gente acha que é só a área de modas que sofre essa depreciação muito rápida. E não é, a gente sabe que na tecnologia é assim, celular, você acaba de comprar um e já sai um modelo novo, os eletroeletrônicos, material de construção hoje em dia está assim, você entra numa loja, no home center, e você vai ver ali torneiras tecnológicas, chuveiros e etc. A gente sabe pisos, né, modelos que vão mudando, ou seja, se você tem um estoque que demora a rodar, a tendência dele é envelhecer e depreciar, não é? Que vai comprometer as suas margens, o preço final de venda e, considerando o tempo de estocagem, que é isso tudo que eu já disse, né? Se você nunca fez essa conta, faça e você vai se assustar quando você vê que determinados produtos que ficam muito tempo em estoque, quanto que você está pagando para guardar ele dentro da loja. Ou seja, Black Friday é uma oportunidade de a gente parar e falar o que eu posso agir de maneira prática, objetiva, para alavancar meus resultados e tentar dar o equilíbrio necessário para acertar as minhas coberturas de estoque, o meu mix, atrair mais clientes, movimentar a minha loja, fazer com que a mercadoria entre e saia, não é? Para que eu consiga ganhar fôlego, porque a gente ainda tem grandes desafios pela frente. Então é importante estar atento a isso, saber que a gente está vendo agora na Europa, está fechando de novo o mercado, a gente não sabe no Brasil como é que vai ser a situação, como é que vai ficar, né? Ainda que não feche, a gente sabe que fica mais restritivo, o consumidor fica com medo, enfim, e isso tudo são barreiras, são dificuldades que ainda a gente tem pela frente para enfrentar sem saber exatamente qual o cenário que a gente vai pisar, né? Qual o caminho que a gente vai trilhar. Bom, esse é o recado que eu quero trazer para você, essa é a reflexão, considerando o seguinte, nós também temos a nossa Black Friday, o nosso Black November falando de loja. Né? Eu também preparei para que você tenha ferramentas adequadas, para que você tenha cursos para capacitação de todo o time, tanto o time de vendas, né, como é importante você ter uma equipe capacitada. Não adianta a gente ter uma estratégia bem elaborada, um planejamento sofisticado, toda uma estratégia bem pensada, que quem vai converter essa estratégia em resultado efetivo é o time, é a equipe, não é verdade? Então, eu preciso ter um time capacitado, eu preciso ter uma equipe dominando todos os fundamentos para que consiga realmente atender com maestria e de maneira encantadora os clientes que a gente consegue trazer para dentro da loja, convertendo resultados, e isso não cai do céu, isso não é automático, isso é trabalho, isso é formação, é preparação. Então, o que eu pensei para que a gente consolidasse essa parceria e realmente aproveitasse essa oportunidade da mesma maneira que a gente aqui. Então, eu criei 3 pacotes de formação. A formação da equipe comercial. Então, meu gerente de vendas precisa ter material para treinar meus vendedores. Então, os meus cursos de técnicas de venda, a gente fez um pacote pacote de formação de vendas. Eu fiz um outro que é a liderança. Então, o gestor precisa ter os fundamentos de liderança, qual é a melhor maneira de conduzir, fazer com que uma equipe entregue o seu melhor, se capacite, se engaje, se comprometa com a operação, não é, de maneira a se sentir bem, comprometido e entregando resultados de excelência que é autoalimentado. Não é? Quando você bate meta, quando você atinge resultados, quando você tem um reconhecimento tanto da empresa
quanto dos clientes, quanto de si mesmo, não é? Porque ganha melhores salários, bate as suas metas, a autoestima sobe e isso motiva, isso engaja cada vez mais. Mas também não é automático. Um bom líder é que constrói essas condições para que a equipe vá buscar os resultados. Então, tanto nas técnicas de liderança, quanto no dia a dia da gestão. O que é uma gestão de loja, o que é administração de loja. Então, isso é um outro pacote que a gente fez de gerência e liderança. Gerência nos fundamentos da administração e liderança nos fundamentos da condução, a melhor maneira de se conduzir o time. Então, esse é um outro pacote. E terceiro, o pacote da retaguarda, a administração do varejo, né? O ADM varejo. Então, a formação no ADM, desde planejamento de verbas de compra, controle de fluxo de caixa, controle de DRE para você ter uma análise econômica, uma análise financeira, a precificação para você saber calcular o ponto de equilíbrio e exatamente qual é o seu markup, enfim, né? Todo um pacote de ADM. Então, nos 3 pacotes de formação, vendas, gerência e liderança e retaguarda e administração, né, todos eles com 60% de desconto e 10 vezes para pagar, que é exatamente isso que eu coloco para você, não é? A gente não fica só na teoria, a gente pratica. E todos esses pacotes vão estar disponíveis para você a partir do dia 10. Do dia 10 ao dia 30, a gente vai fazer o nosso Black November aqui no canal Falando de Loja. Então, acessa a minha página, falandodeloja.com.br e dê uma olhada nos 3 pacotes. Estão lá disponíveis, além do meu plano exclusivo, que continua lá disponível, o exclusivo e o exclusivo premium, que são as 2 possibilidades de você ter acesso a todos os cursos da plataforma. Beleza? Então entra lá, dá uma olhada, porque é com conhecimento, é com capacitação que a gente consegue traduzir em resultados todo esse planejamento que a gente está debatendo aqui e se preparando para ele. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, ótimas vendas, um grande abraço.